Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 26 de janeiro do ano de 2021, na apresentação do programa que anunciamos, nós gostaríamos de informar aos companheiros que gostam da pesquisa do Espiritismo, dos estudos do Espiritismo, que além das 5 obras de Allan Kardec, que se chama o Pentateuco Kardeciano, a base do Espiritismo, essa é a base, que é o Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns, que é a ciência ou a parte prática do Espiritismo. E em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte da religião do Espiritismo. A primeiro Livro dos Espíritos é o aspecto filosófico. E depois vem o 4º livro, que é o Céu e o Inferno, na visão do Espiritismo, como o Espiritismo vê o dogma das igrejas de céu, inferno e purgatório. E temos, por último, para complementar as 5 obras de Allan Kardec, é o livro A Gênesis, que para o conhecimento de quem ainda desconhece essas obras, a Gênese significa o início, o começo, como foi formado o planeta Terra, como foi formado as sementes dos primeiros seres vivos que surgiram aqui na Terra, a evolução da espécie humana, tudo isso reza, e algo mais sobre o universo, a criação do universo, também a existência de Deus, os atributos de Deus e algo mais. E também análise de Allan Kardec interpretando a Bíblia no seu todo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, desde o Gênesis até o último livro da Bíblia, que se chama o Apocalipse. E gostaríamos de informar aos nossos assistentes, e sobretudo aqueles que ignoram o Espiritismo, que o Espiritismo, como é universal, toca em todos os ramos do conhecimento humano, logo o Espiritismo é universalista. Pode qualquer pessoa, independentemente de sua crença religiosa, pode estudar o Espiritismo, sem nenhum prejuízo da sua religião, da sua crença, da sua igreja, mas apenas estudar o Espiritismo para complementar os estudos que você tem da sua Bíblia, aprender a interpretar os textos da Bíblia. Aí, para conhecer o Espiritismo, os Espíritos não trouxeram a revelação espírita somente e exclusivamente para os espíritas. Veio para a humanidade, para todos os povos, para todas as nações, porque é mais uma revelação de Deus à humanidade. De maneira que você pode estudar o Espiritismo sem prejuízo da sua igreja, sem prejuízo da sua crença religiosa. Pelo contrário, vai fortalecer ainda mais a sua fé, a sua crença, as suas convicções, o estudo do Espiritismo.
E de maneira que o Espiritismo é universalista, conforme nós acabamos de dizer, ele não é exclusivo dos espíritas, ele é para toda a humanidade. Agora, existe um preconceito contra o Espiritismo, porque quem não conhece o Espiritismo acusa o Espiritismo de ser uma doutrina que apresenta um conjunto de regras para se comunicar ou para evocar as almas dos mortos, que não é isso, não é? E acham também que o Espiritismo é uma magia, acham também que o Espiritismo tem ligação com outras seitas religiosas, não é? Com a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, as magias, as feitiçarias, tudo isso, o que ignora o Espiritismo, acha que o Espiritismo tem relação com essas práticas, quando na realidade o Espiritismo não tem relação com essas práticas. Respeita todas as igrejas, respeita todas as religiões, respeita todas as crenças sinceras, respeita todas as práticas de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, não vê nenhumas como competidora do Espiritismo. Não vê nenhuma. E até que acha que todas são necessárias para o atual estado, o estágio de evolução de muitas criaturas aqui na Terra, que são espíritos ainda reencarnados, que têm ligação com essas práticas. Mas o Espiritismo não tem nenhuma ligação com essas práticas de outras igrejas, de outras religiões, nem de outras filosofias, de nenhuma delas. O Espiritismo é autônomo. E todas as criaturas, mesmo que tenham suas religiões, suas crenças, podem estudar o Espiritismo, porque ele é universalista. E além dessas 5 obras de Allan Kardec, que nós acabamos de citar, que é o Pentateuco Kardeciano, Penta, 5 obras de Allan Kardec, que nós particularmente consideramos a enciclopédia número 1 da literatura do Espiritismo. Além dessas obras, Allan Kardec tem as 12 revistas espíritas que ele escreveu no decurso do seu período em que viveu aqui na Terra, Allan Kardec. E basta dizer que cada volume, são 12 volumes, tratando do Espiritismo de uma forma geral. O que ele não tratou, não escreveu, não analisou nas 5 obras dele, ele analisa nos 12 volumes da Revista Espírita, que pode ser encontrada através da livraria da Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer o pedido desses 12 volumes e estudar para ver e garimpar, não é? Penetrar nesse mundo novo do Espiritismo, as 12 revistas espíritas. E de modo que hoje nós consultamos uma dessas revistas, desse volume, que é a sua edição de maio de 1859. Maio de 1859, em que Allan Kardec cita aqui aforismos espíritas e pensamentos avulsos que ele, nos momentos que ele não estava muito atarefado, ele procurava fazer esses pensamentos, essas frases. E uma delas nessa revista diz assim sobre a aptidão dos médiuns, mostrando que todos os médiuns, não é, ostensivos, que são aqueles que recebem os espíritos mais diretamente, pela psicografia, pela atuação, pela incorporação, como todo mundo conhece, que se chama psicofonia, a comunicação dos espíritos pela palavra do médium, não é?
e também os médiuns auditivos, audientes, esses são os médiuns ostensivos. Mas tem também outros canais mediúnicos, entre elas o que? A inspiração é o canal mediúnico que faz com que, segundo Allan Kardec em suas pesquisas, é a mediunidade mais elementar, mais rudimentar e que pertence a toda a humanidade, de maneira que dentro desse raciocínio toda a humanidade de 7,5 bilhões de habitantes são médiuns, tranquilamente médiuns. Por quê? Porque recebe a inspiração do mundo invisível. É médium. E o canal mediúnico é a inspiração. De maneira que ele diz que todo médium não tem a aptidão para receber todos os espíritos. Todo médium não tem. Tem uns médiuns especiais para receber os espíritos. E de maneira que nós lemos aqui esse aforismo de Allan Kardec sobre os médiuns, que ele diz: quando quiserdes estudar a aptidão de um médium, quer dizer, a vocação que ele tem, a aptidão para receber esse espírito, não aquele outro, e não este, não evoqueis de imediato. Muita gente, até alguns espíritas, abrindo apenas um parêntese, aqui um aditivo, se chocam quando falam que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que todos os espíritos podem ser evocados. E não foi somente naquela época, em todas as épocas, porque o que Allan Kardec ensinou não foi somente para aquela época, é para todas as épocas. Os espíritos todos podem ser evocados, virão ou não. Tanto os espíritos inferiores como os mais elevados. Os mais elevados trazem educação para nós, instrução para nós, da sua sabedoria e do mundo espiritual. E os espíritos inferiores, eles também trazem lições para nós. E eles vêm evocados, chamados, convidados para as sessões do Espiritismo para serem evangelizados, doutrinados, não é? Educados pelas sessões mediúnicas, de maneira que é nesse sentido que Allan Kardec diz. Agora, é proibido, dizemos assim, não é? Não é de bom alvitre, não é de bom conselho, segundo Allan Kardec, evocar, quer dizer, convidar os espíritos por leviandade, nenhum deles por leviandade, evocar os espíritos para interesses pessoais. Isto não ocorre nem com os médiuns espíritas e nem no movimento espírita, que tudo é gratuito, não é? E também Allan Kardec não recomenda que se evoque os espíritos para fazer pacto, acordo com os espíritos das trevas, do mal, para perseguir famílias, vingar-se de A, de B ou de C. Não é conselho de Allan Kardec. O Espiritismo condena esta prática mediúnica. Não é aconselhável essa prática mediúnica. Agora, os espíritos, de uma forma geral, eles podem ser evocados com essas finalidades. Os espíritos inferiores para serem educados nas sessões espíritas, e os bons, os elevados, para trazerem educação para nós, para trazer interpretação dos textos bíblicos e ensinarem a nós. Logo, o objetivo das evocações são objetivos elevados. Então, nesse sentido, os espíritos podem ser convidados, evocados. Aí Allan Kardec continua: quando quiser estudar a aptidão de um médium, não evoqueis de imediato, por seu intermédio, o primeiro espírito que aparecer. Allan Kardec está ensinando sobre as evocações, pois nunca afirmamos
que o médium esteja apto a servir de intérprete a todos os espíritos, nem que os espíritos levianos não possam ludibriar, usurpar o nome daquele que chamais. Pode aparecer um espírito inferior, pode aparecer dando o nome daquele que o médium está evocando. Evocai de preferência, chamai o seu espírito familiar, quer dizer, o espírito familiar do médium, porque este espírito familiar virá sempre. Então o julgarei esse espírito por sua linguagem e podereis melhor apreciar a natureza, não é, das comunicações que o médium venha a receber. Então é um esclarecimento de Allan Kardec nas questões de evocação dos espíritos, convidá-los. E no pensamento seguinte, que é outro aforismo do Espiritismo, Allan Kardec diz: ora, os espíritos encarnados, somos nós, agem por si mesmos, conforme sejam bons ou maus, não é? Porque nós somos espíritos encarnados, nós não temos espíritos. Fazemos questão de bater nesta mesma tecla. Nós, na visão espírita, não temos espírito, nós somos espíritos. E então, podem agir, nós que somos espíritos encarnados, podemos agir também sob o estímulo, influência dos espíritos desencarnados. É o que ele está dizendo. Nós agimos por nós, mesmo porque somos almas, espíritos reencarnados. Mas podemos agir também, tomar decisões, nos dirigirmos na vida, termos determinado procedimento influenciado pelo mundo invisível, pelo mundo dos espíritos, de que se fazem instrumento, nós, para o bem ou para o mal, ou para a realização de certos fatos aqui na Terra. Somos assim a nossa revelia, não é? Inconsciente ou consciente ou não, nós somos os agentes, os instrumentos da vontade dos espíritos para aquilo que se passa no mundo, do que ocorre aqui no mundo. Nós somos, querendo ou não, é isso que ele está dizendo, somos os agentes, a nossa revelia, ou não a nossa revelia, mas somos os agentes da vontade dos espíritos para determinadas ações e procedimentos aqui no mundo. Tanto ações no interesse geral, quanto no individual da gente. Dessa maneira, Kardec termina, encontramos alguém que nos leva a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pensamos que é o caso que nolo envia quando, aliás, pensamos que é o acaso que nolo envia quando, na verdade, na maioria das vezes são os espíritos desencarnados que nos impelem uns para os outros, nos jogam uns contra os outros, porque esse encontro deve conduzir a um resultado determinado, mostrando aí, pelo que ele está dizendo, que os espíritos inferiores, eles têm interesse, espíritos da inimizade, espírito da intriga, espírito das separações, eles nos conduzem, se encontram, ou se encontrarem afinidade em nós, eles nos conduzem para as mentiras, para as brigas, para as violências, para encontrarmos inimigos e provocarmos tragédias uns com os outros. Olha o que ele está dizendo aí. Olha aí. Porque esse encontro provocado pelos espíritos deve conduzir a um resultado determinado quando o espírito é mau. Quando o espírito é bom,
conduz a pessoa para a amizade, a harmonia, não é? Boa convivência, em todos os sentidos do bem. Mas quando o espírito é mau, ele se aproxima de nós, porque também somos espíritos, e criam inimizades, separações entre família, entre grupos, joga pai contra filho, filho contra pais, inimiza contra tudo, porque os espíritos são maus. É isso que Allan Kardec está concluindo em seu pensamento. E ele continua, encarnando em diferentes posições sociais. Aí Kardec puxa para a reencarnação. Ora, encarnando os espíritos em diferentes posições sociais, os espíritos são como atores que, fora de cena, se vestem como todo mundo e no palco fazem uso de todos os costumes, representando todos os papéis, desde o rei até o catador de lixo. O que é que ele está mostrando aqui? Abrimos um pequeno parêntese para adicionar, fazer um aditivo de esclarecimento. Ele está mostrando que nas reencarnações, ou a reencarnação, muda a posição social dos espíritos reencarnados. Uns vêm como rico, outros vêm como pobre, uns vêm como negro, outros vêm como branco, uns vêm como mulher, outros vêm como homem, não é? E assim a reencarnação muda a posição social dos indivíduos. Logo, ele está mostrando que nada é fixo aqui na Terra. E também que, na comparação, que a reencarnação, pelo menos aqui no planeta Terra, aqui pode ser como um circo. Quando nós reencarnamos, nascemos, aí o que acontece? A cortina do circo se abre pelo nascimento. E nós então aqui nos apresentamos fazendo todos os papéis. Aí é como ele está dizendo, a gente vem como rei, como rainha, e outros, ou podemos ver como catador de lixo, mostrando que a reencarnação nos traz de volta como grande ou como pequeno. Então, como é um circo, aí a cortina, quando se abre, aí nós vamos apresentar o nosso papel. Quando a cortina da vida, do circo, se abre, a gente sai daqui para o mundo espiritual, mas a gente já representou o papel aqui na Terra, ou de rico, ou de pobre, ou de negro, ou de branco, ou de palhaço, ou de homem sério, ou de homem virtuoso, ou de homem criminoso. Isso apresentamos os nossos papéis aqui no circo da vida. Ele diz mais, há criaturas que não temem a morte, que 100 vezes a afrontaram e que experimentam um certo temor na obscuridade. Não temem a morte, mas na obscuridade, no escuro, eles são medrosos. Não receiam os ladrões e, entretanto, no isolamento, num cemitério à noite, tem medo de alguma coisa, tem medo dos espíritos. Não temem a morte, mas quando estão no cemitério, eles têm medo das almas dos defuntos. Ora, são os espíritos que se acham ao lado deles, ou dessas pessoas, cujo contato lhes produz uma impressão que resulta num temor do qual eles não se apercebem. Ora lá, então nós vemos aqui o último pensamento de Allan Kardec. Ora, as origens que certos espíritos nos dão, pela revelação de pretensas existências passadas, muitas vezes são um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho, que se envaidece de ter sido tal ou qual personagem. O que é que Allan Kardec, ele encerra dando o nome Allan Kardec, não é? O que é que ele quer dizer com isso? Que muita gente tem interesse em saber se na encarnação passada foi um rei, foi uma rainha, e sabendo, isso traz a vaidade. Ele se envaidece,
Porque ninguém quer saber, deseja saber, se na encarnação passada foi um pedinte, foi um esmolé, que viveu às custas dos outros. Ninguém quer saber disso, não é? Por quê? Porque isso não estimula a vaidade. Mas todo mundo quer saber das suas origens, das suas encarnações passadas, se foi um grande, se foi um rei, se foi uma rainha, uma pessoa de grande projeção social, porque isso vai lhe envaidecer. Aí Kardec diz, não cultivemos essa vaidade de procurarmos saber o que fomos nas encarnações passadas. E ele encerra o pensamento dele. De maneira que nós hoje encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo apenas com esses aforismos de Allan Kardec. Voltamos em sua revista Espírita, em sua edição de maio, vamos confirmar, de 1859. Portanto, consultemos as 12 revistas de Allan Kardec, que é um mundo novo de conhecimento do Espiritismo, da ciência do Espiritismo. E de modo que voltamos com o nosso programa na próxima edição. Muita paz para todos.